Você não pode impedir que as pessoas que você ama e que as pessoas que te amam vivam imprevistos e momentos difíceis. Só que muitas vezes é preciso separar as vidas, porque quem vive duas vidas acaba não vivendo nenhuma. Ah, Elton, mas como é que eu vou dar conta de olhar para aquela pessoa e saber que ela está passando por aquilo? Entendendo que aquilo está acontecendo exatamente naquele momento, por causa de um ciclo que ela está vivendo, de um padrão que ela está repetindo e precisa ver e quebrar. Aquilo tem um sentido e uma utilidade na vida dela. E muitas vezes, quando você tira da pessoa o problema, você tirou o aprendizado. Quando você dá para o seu filho criado o dinheiro, você tirou dele a chance de desenvolver pernas, musculatura, resiliência, coragem, responsabilidade, mas você continua fazendo isso por causa da dependência emocional. Existem 4 padrões controladores da dependência emocional: vítima natural, vítima intencional, vingador e narcisista. Amanhã nós vamos falar sobre os 4 e fazer um diagnóstico para você saber qual padrão tem nas minhas relações que, quando as coisas acontecem na vida dessas pessoas, me afetam. Qual padrão tem nas minhas relações que, quando eu penso em fazer alguma coisa, eu preciso da concordância, da validação, da aprovação e do apoio das pessoas? Você está tentando o impossível, você está tentando fazer com que todo mundo entenda, aprove e apoie o que você está fazendo. Não vai rolar. Não vai rolar. Não, mas é que eu fico muito triste quando eu falo o que quero e alguém... Eu sei que você fica muito triste e esse é o problema. E isso, inclusive, define e determina os acontecimentos da sua vida. O que tem de gente batendo carro, ficando doente, se endividando, para obrigar os outros a fazerem ou a pararem de fazer as coisas, tá assim, é todo mundo. Ao longo desse tempo, pesquisando, atendendo as pessoas, desenvolvendo tudo isso, eu comecei a observar apenas os momentos impactantes da vida das pessoas. E todos aqueles momentos impactantes que foram prejudiciais tinham um sentido e uma utilidade. É daí que vem essa frase que eu quero que você anote, porque é com ela que eu vou começar a pintar um quadro para explicar todo e qualquer acontecimento marcante e prejudicial na sua vida. Não importa se foi um acidente, uma doença, uma briga, não importa se foi uma pandemia, não importa se foi uma enchente, não importa se foi um assalto, não importa o que foi. Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Isso vale para a vida de qualquer pessoa, para qualquer acontecimento. Isso vale para a sua vida, isso vale para a minha vida. Existe uma coisa que eu chamo de momento pré-queda. Todos nós temos um teto e um chão. Esse teto, ele é momentâneo. Só que esse momento pode ser longo. Eu passei a minha vida no teto muito tempo. Eu tive alguns tetos. 5 mil, 17 mil, o 17 é o número que me persegue. 5, 17 e 50. Quando deu 50, tinha mês que vinha lá em cima e no outro mês não vinha nada. Aí eu ia olhar na média, sabe quanto dava? 50. Aquilo começou a me intrigar. Então comece a perceber aí qual é o seu padrão e limite de teto e de chão. O que é o seu teto? É aquele valor máximo que você ganha ou aquele valor máximo que você acumula? Tem gente, empresário, por exemplo, que cresce o faturamento, mas diminui o lucro. Manteve o teto. Aumenta o lucro, mas recebe uma ação trabalhista. No final das contas, o teto foi o mesmo. Aumentou o faturamento, aumentou o lucro, mas bateu o carro. Deu PT no carro, não tinha seguro.
perdeu o que eu chamo de excedente. Então, qual é o seu teto? Porque tanto no chão quanto no teto você tem um valor, que é um número, e você tem um CPF. O teto pode ser uma dívida também. Estava ficando estável com as minhas na hora de pagar, mas do nada, no ano de 2024, me afundei nas dívidas e não sei o que aconteceu. Quem consegue entender o que está errado na última frase dela? Do nada. Volta o slide aí para eles marcarem. Alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Quando eu digo alguma coisa, eu estou dizendo alguma coisa nas suas relações aconteceu quando aquele incidente prejudicial aconteceu. Entenda, gente. 0 subjetividade, 0 misticismo. Necessidade inconsciente, porque nós somos seres relacionais também. Nós somos racionais com reflexos emocionais por causa das nossas ligações relacionais. A nossa espécie se importa quando o outro se importa com a gente. Outras espécies não se importam. Eles amam de outro jeito. Tá claro? Então aqui é só o que tem na sua relação. Então você pode pegar alguns momentos marcantes da sua vida, porque ela vira e fala: eu estava indo tudo bem, pagando as minhas dívidas, quando do nada em 2000 e quanto? 17? 24? Ano passado. Então eu vou para cá, porque aí depois vai ficar fácil dela entender esses momentos aqui. Ela veio subindo, ela estava aqui em algum momento da vida dela, aí ela caiu e se endividou. Aí foi, tretou, se encorajou, desanimou, pensou que ia, depois pensou que não ia e de repente foi. Aí ela vira e fala assim, quando lá em 2024, do nada, o que aconteceu? Ia resolver as dívidas e se afundou em dívidas. E se afundou em dívidas. Por que chama momento pré-queda? Se afundar em dívidas é a queda. A pré-queda é o que aconteceu nas relações dela um pouco antes. Por que vem um pouco antes? É daí que vem o nome pré-queda. Aconteceu antes da queda. Ela vinha subindo, se livrando daquelas dívidas. Só que você que já teve ou tem dívidas, deixa eu te adiantar uma coisa. Toda dívida material esconde um débito emocional. Estava ficando bom sair da dívida, até que ficou ruim não ter dívida. Por que ficou ruim não ter dívida? Alguém viveu imprevisto, momento difícil ou resistência e falta de apoio. No caso de gente que está saindo da dívida, você sabe o que é? Quando você está na dívida e você está inferior às pessoas, todo mundo te olha com olhos de onde? Ok? Tadinho dele, tadinho dela. Aí você começa a sair da dívida, se arrumar, troca de roupa, arruma o cabelo, e etc e tal. Que cara as pessoas vão te olhar? Como assim? Não se esqueça que eu te ajudei não, hein? Quando você está saindo da dívida, você perde o apoio. Tem gente que só sabe gostar de você quando você está mal, pô. Não adianta falar cruzes, não. Quando você está doente, a pessoa vai lá do leito e chora com você, tira até foto, estamos juntos. Aí quando você está no palco da sua vida, brilhando, ela diz, snob. Peraí, pô, vem aqui na frente e curte comigo também. Tem um monte de gente pronto para empurrar um carro velho com você, mas poucos vão dar conta de andar numa Ferrari contigo. É sério. Eu não estou querendo ser o pessimista, eu estou desenhando como as relações acontecem. Essa pessoa não caiu do nada, porque eu não caí do nada, você não caiu do nada, nunca é do nada, alguma coisa sempre aconteceu quando tudo aconteceu. Tanto no seu chão quanto no seu teto, tem um número. Qual é o seu teto? Escreve aí. Qual é o seu chão? O que é o chão, Elton? É aquela pessoa que é o seguinte, ela tem um número que ela dá conta de fazer. Não se preocupe.
É aquele cara que ele ganhava 3.500. Qualquer coisa que ele for fazer, 3.500 ele consegue. Se ele estiver no Uber, 3.500. Se ele estiver vendendo casa, 3.500. O chão do cara é 3.500. O dia que ele ligar para o pai dele, você sabe quanto que ele vai pedir? Se ele pedir mais, você sabe quanto que o pai dele vai ter? É o chão dele. Se o chão do cara é aquele e ele faz questão de ficar no chão, o dia que ele vender uma casa e ganhar uma comissão de R$35.000 e o chão dele for R$3.500, pode apostar que em 10 meses ele não vende mais nada. Pode apostar. Ou ele vai ficar naquele limbo, gastando aquele pedacinho, ou ele vai subir e despencar de novo, porque o chãozinho dele é 3.500. É aquele cara que quando ele grita, dá um jeito, aquele valor ele sabe fazer. Por isso que milionário, quando quebra, a gente não se preocupa. A gente fala, velho, qual que é seu mínimo? Esse você faz. É aquele cara que... O mínimo dele é R$100.000. Aí você põe ele no Uber. Você sabe como que ele faz? R$100.000. Ele aluga um carro de um para alugar para o outro e faz um rolo. Daqui a pouco aquele cara está numa bagunça com 100 mil no bolso. Só que a parte mais importante não é o número, porque esse número ele muda, a gente pode mudar esse padrão. A parte mais difícil é o CPF que tem no seu chão e o CPF que tem no seu teto. Quando você estiver subindo, esse CPF aqui de cima vai apitar e dizer: alô, tô ligando para saber como você está. Eu estava à toa e por isso resolvi ligar para contar que eu sonhei com você. Sonhei com você aqui pertinho de mim. E você está prestes a fechar um negócio aí. E eu e o seu pai, nós vamos nos separar. Gente, o que uma pessoa adulta para a sua vida quando dois outros adultos se separam? Porque é burro. Porque não faz sentido. Você não pode impedir os dois de se separarem. Você não pode ocupar o lugar nem de um e nem do outro. E o problema é que você tenta. Você está falando de casal aí? Tem um caso de casal aqui. O casamento não estava bom, marido lento. Quando comecei um trabalho que eu ganharia mais, meu esposo ficou doente. Perceba, ele ficou doente justamente quando ela começou a ganhar mais. Essa relação que você precisa observar. Ah, Elton, eu não acredito nessas coisas. Tá bom, observa primeiro. Vê se bate ali, ó, os acontecimentos prejudiciais com os acontecimentos nas suas relações. Observe. Ah, Elton, mas é que eu acredito que doença... Doença é o quê? É um vírus? Então o vírus só apareceu aquele dia. No dia anterior, ele não estava. Quem é que pegou Covid? É o quê? É que eu entendi, glória a Deus. Nossa. É porque tem gente que fala assim, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Se você observar, pega lá a data que você ficou doente. Puxa aí na memória. Ok. Foi ruim, mas foi bom. Ok? Se você pensar nesse Covid 4 meses para frente, talvez seja ruim e só ruim, não seja bom. Se você pensar no Covid 4 meses para trás, talvez seja ruim e só ruim não seja bom. Bateu na data certinha. Uma semana já ia ter dado diferença. Elton, como que isso acontece? Eu confesso que eu não parei para entender, eu acho que não dá para entender. Mas que é assim que acontece, é. Aquela pessoa que bate o... Amanhã eu vou falar dos padrões. Você pega uma pessoa que, por exemplo, ela tem o padrão de vítima. Tudo de errado que acontece na vida dela, ela foi inocente. É aquele cara que bate o carro, bateram no carro dele. Quantas vezes você já bateu o carro? 5. Quantas vezes você estava certa? Todas. Porque eu quero que vocês puxem aí
3 situações na vida de vocês em 2024 que foram prejudiciais e vocês querem entender e evitar. Entendeu? Não queira entender aquilo que não foi prejudicial ou que você não precisa evitar. Por exemplo, quem aqui é do Nordeste? Você não precisa entender a enchente do Rio Grande do Sul se ela não prejudicou sua vida ou seus negócios. Agora, quem é do Rio Grande do Sul pode tentar entender. Por que eu fui prejudicado por essa enchente dessa forma? Ok? Tente entender acontecimentos prejudiciais da sua vida. O que são acontecimentos prejudiciais? Aquilo que atrapalhou você de avançar ou aquilo que fez você retroceder. Está claro que são acontecimentos prejudiciais? Isso deve ser claro para vocês. Acontece o tempo todo, pô. Por exemplo, Elton, meu filho ficou doente. É pré-queda minha? Te prejudicou? É pré-queda sua. Meu marido ficou doente. É pré-queda minha? Te prejudicou? É pré-queda sua. Mas foi minha vizinha que ficou doente. Te prejudicou? Então, anote. Você só vai anotar o acontecimento. Eu não quero que você tente entender ainda. Eu quero que você deseje entender. Eu quero que você pegue e fale, deixa eu ver se esse maluco é o bichão mesmo. Quero ver se ele entende por que a correia dentada do meu carro de fábrica... Era novo? Mas era novo? Por que eu comprei um carro novo e justamente a minha unidade deu problema na correia dentada, justamente naquele dia que eu estava fazendo aquela viagem? Perceba, foi fazendo uma viagem, não foi indo não sei o quê. O outro foi com o namorado, eu estava indo namorar, estava escondido? Tá. Tem sempre uns embrólios ali. Eu estava com meu namorado no carro, esse carro era dos meus filhos com o meu ex-marido que tinha dado. Amanhã a gente vai falar sobre o núcleo emocional, o ex dela pode estar no núcleo dela até hoje. Não, mas não é sobre estar vivo ou estar morto. Nós não lidamos com as pessoas, nós lidamos com as histórias que nós temos sobre ela. Vocês vão descobrir que as histórias das pessoas que já morreram, expectativa, vontade, opinião, guia sua vida até hoje. Vocês vão perceber que esses acontecimentos estão ligados com os seus relacionamentos. E vocês vão perceber exatamente o momento em que eles acontecem. Perceba, a pré-queda, ela é bem aqui, ó. Ela sempre acontece quando você está subindo. Enquanto você estiver subindo, as coisas ruins não vão acontecer. Enquanto você estiver lá embaixo, as coisas ruins não vão acontecer. Inclusive, tem gente que fica mais tempo no problema porque sabe que problema é zona segura. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dormir com esses 3 problemas. Quando nós voltarmos amanhã, nós vamos apresentar os padrões controladores e observar os ciclos de repetições de vocês. Esses padrões controladores vão explicar os acontecimentos. Nós vamos fazer o diagnóstico amanhã, aí você vai entender o que aconteceu, por que aconteceu e por quem aconteceu. Lembrando que não é para tretar com ninguém. Ah, mãe, agora eu entendi que eu bati o carro por causa da senhora. Ah, ex, agora eu descobri. Não é sobre ele. Não é sobre ela. É sobre a sua relação ou sobre a sua forma de se relacionar com ele ou com ela, ok? Então você vai voltar com esses 3 acontecimentos que você quer entender. Sugestão. Devolve o slide para mim. Ah, já está aqui, desculpa. Faça acontecimentos lineares. Pense, eu estava avançando e tal coisa aconteceu. Aí depois eu me reergui e tal coisa aconteceu. Aí depois tal coisa aconteceu. Vai enfileirando os acontecimentos da sua vida, ok? Porque assim você vai entender perfeitamente como esses acontecimentos te prejudicaram e como é que nós vamos fazer para esses acontecimentos não te prejudicarem de novo. Pense comigo, se em 2025 você tentar a mesma coisa que você tentou em 2024,
mas em 2025 você não for prejudicado, paralisado ou atrasado pelos mesmos acontecimentos de 2024, seu ano vai ser melhor ou não? Essa é a nossa receita. Por isso que as pessoas aqui estão avançando tão rápido. Ela fala, opa, isso aqui me prejudicou, isso aqui me atrasou, isso aqui me paralisou. Ok, vou me blindar desses acontecimentos durante esse ano. Aí você pode tentar a mesma coisa. Que eu tentei lançar um curso, eu tentei abrir uma barbearia, eu tentei fazer transição de carreira. Se bloqueie, pode tentar a mesma coisa que eu garanto para vocês que o resultado vai ser maior. Por quê? Se alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu, toda vez que eu for fazer alguma coisa, sim, alguma coisa vai acontecer. A gente só fica atento, é o que eles falam. Roda protocolo, usa os recursos para quê? Para quebrar aquele padrão que se repete. São 3 armadilhas emocionais que aconteceram no seu ano e talvez, ao identificar esses acontecimentos, você perceba que algumas delas se repetiram mais de uma vez.